filhas amadas de Deus. Vocês são tão lindas, cada um com o seu cabelo, cada um com a sua maquiagem, a sua roupa. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu não sei se todos me conhecem, né? Meu nome é Daniela, eu sou filha do pastor Zé Roberto. E é uma honra, assim, eu estou muito alegre de estar vou compartilhar uma palavra com vocês nessa tarde. Mas antes de nós começarmos a palavra, eu gostaria de dar uma boa tarde para todas as mulheres, presta atenção no que eu vou falar, hein? Todas as mulheres que não são emocionadas, elas não são dirigidas pelo orgulho, elas não são dirigidas pelo nervosismo, pela ansiedade, mas elas são direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Elas estão aí? Amém? E eu quero dar uma boa tarde para as mulheres que todos os dias elas tomam posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Porque Ele morreu para que a gente tenha vida, e não é qualquer vida. Como que Ele prometeu a nossa vida? Alguém sabe? Vida em abundância. Essas mulheres que tomam posse todos os dias da vida e vida em abundância, elas estão aí? Eu estou aqui. Irmãs, Márcia, pode colocar aí, fazendo um favor. Olha, eu vou compartilhar, nós vamos passar rapidamente. São 6 histórias de 6 mulheres na Bíblia. E eu vou ser bem breve, né, em cada história. E cada história é muito interessante porque vai trazer uma reflexão para nós. Então, são mulheres que eu acredito que a maioria conheça, pelo menos a primeira. Quem que é a primeira ali? Tá todo mundo enxergando? A Eva. A Eva. Pode passar, Márcia, por favor, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. A Eva. A Dona Eva, né? Tudo começou com a Dona Eva. O que a gente consegue aprender nessa tarde com a Dona Eva? Que no texto aqui, ó, ela foi uma mulher influenciável e foi uma mulher influenciadora, não é? Vamos ler rapidamente o texto? A cobra era o animal mais esperto. Eu gravei, eu ressaltei aqui em amarelo, porque depois a gente vai conversar sobre isso. Que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem os frutos de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão, coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Antes de eu começar a explicar as histórias, eu quero fazer uma oração por mim, né? Para eu ser instrumento de Deus. Eu acabei esquecendo na hora que eu peguei o microfone. Então eu queria que vocês fechassem os olhos, fazendo um favor. Vou fazer uma oração bem breve. Senhor, eu me coloco diante da Tua presença agora. Eu quero ser instrumento nas Tuas mãos. Que tudo que eu falar, que tudo que sair da minha boca, que o Senhor possa falar através de mim. Que as palavras saiam do trono de Deus. E que eu peço que a Tua unção esteja sobre esse lugar. Abre os corações, abre os ouvidos, para que possamos receber a Sua palavra e sairmos edificadas, sairmos restauradas, curadas, sairmos diferentes de como nós entramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Vamos aprender com Eva aqui. Primeiro tópico que eu quero, na verdade, assim, se fosse para ver mesmo, eu conseguiria ficar o culto inteiro só nesse texto da Eva. Mas eu quero passar as outras histórias também para vocês, para a gente refletir junto. Esperto. Por que eu grifei aquele esperto? Porque o diabo, ele é esperto, sabia? Você sabia que ele não tem pressa? Ele tem objetivo? Qual que é o objetivo? Ele te destruir, ele te matar, ele te roubar e ele te destruir. E fazer isso com a sua família, fazer isso com a sua alegria. Então, a gente não pode subestimar quem? O diabo. Você conhece a sua fragilidade?
Você conhece? Porque todo mundo tem uma área que é mais frágil. Ou às vezes é relacionada à finança, ou relacionada a relacionamento, ou paternidade. Todo mundo tem uma fragilidade. Então, o primeiro passo para você se desenvolver, crescer espiritualmente, é você identificar a sua fragilidade, sabia? Porque a gente só cresce quando a gente identifica onde é fraco, aonde precisa desenvolver, onde precisa crescimento. Você já parou para pensar nisso? Olha, a área que eu sou mais frágil é nisso aqui. Porque, além do desenvolvimento, você vai vigiar mais. Porque o diabo é esperto. Grava isso que eu estou falando. Ele não tem pressa. Ele tem objetivo. Por isso que eu gravei aqui, ó. Então, pensa nisso. A primeira coisa que você aprende nessa tarde. Segundo, eu ressaltei ali, coloquei em amarelo, perguntou e respondeu. A Eva, ela estava tendo um diálogo com uma pessoa que ela estava sendo influenciada. E hoje eu te pergunto, nós mulheres, diante das redes sociais, desse forte, né, empreendedorismo, nós somos bombardeadas por várias informações? Nós não somos. Por comparações, a gente entra no Instagram, a gente, se não tiver vigilância, a gente acaba se comparando com outras mulheres. E muitas vezes ali o Instagram, uma rede social, é o quê? É um mundo colorido, que não existe. E aí vem a baixa autoestima, vem aquela coisa assim, será que eu não consigo desenvolver como essa outra pessoa consegue? Mas é o quê? O que está te influenciando? São coisas boas ou você está sendo influenciada pelo mundo, pelas coisas que o mundo está oferecendo? Com quem que você tem perdido tempo? Igual a Eva, que entre aspas ela estava perdendo tempo com uma pessoa que estava influenciando para o mal. E você, no seu dia a dia, você tem o que? Investir o seu tempo com quem pode te influenciar para o bem ou para o mal? É isso que eu quero que você reflita também. Porque quanto mais você se encher do Espírito, nos ambientes, ouvir louvores, escutar pregações, tudo que você tiver ali se enchendo do Espírito, a sua alma vai diminuir. E o que é a alma? São as emoções. Então, cuidado. O que está te influenciando? São pessoas que podem te levar mais para Deus ou pessoas que podem te afastar de Deus? Então, é a segunda coisa. A segunda coisa que a gente aprende aqui nesse texto da Eva. Terceira coisa, ela viu que a árvore era bonita. Quando eu paro para analisar o negócio, né, ela teve uma curiosidade ali. Ela viu que era bonita e ela pensou, nossa, eu poderia realmente, né, ter um entendimento do que é bom ou o que é mal. E muitas vezes a gente tem curiosidade, a gente tem o quê? Aquela coisa de, mas Deus me falou, mas será que eu não posso fazer isso? Será que eu não posso fazer aquilo? Porque Eva, a gente não está falando de uma pessoa que não conhecia Deus. A gente está falando de uma mulher que ela tinha comunhão com Deus. Tanto Adão quanto Eva, eles tinham comunhão com Deus todos os dias. E ela começou a dar liberdade do quê? De fazer a vontade dela, do entendimento dela. Porque se ela tivesse falado, não, eu não vou ser movida pela curiosidade, eu não vou ser movida pela emoção, mas eu vou ser movida pelo que Deus falou, que eu não posso experimentar. E aí eu faço uma pergunta para você. Você é conhecedora da palavra de Deus, você é uma filha amada de Deus. Você, no seu dia a dia, você é movida pela curiosidade, você é movida pela ansiedade, você é movida pela raiva, você é movida pelo orgulho ou você é movida pelo que Deus fala para você fazer? Queria que você pensasse. Sabe por quê? Porque é nas mínimas aberturas que o diabo vai entrando. Aí, quando ele vai entrando, você vai deixando de viver a vida e vida em abundância. Porque você só vai viver aquela vida que Deus prometeu se você cumprir princípios. Ontem, antes de eu vir para Rondonópolis, eu estava caminhando com uma moça que eu conheci. Eu gosto muito de fazer café, né, de mulheres empresárias lá em Cuiabá. E ela se separou recentemente, faz uma semana. E
para mim, olha, eu nem vou orar pelo meu marido, meu ex-marido. Eu falei para ela, mulher de Deus não é emocionada, não age pelas emoções, ela vive, ela é dirigida por princípios. Então, aí está a diferença, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, quando a gente sai da igreja, lá dentro de casa com o seu marido, com os seus filhos, ou no seu trabalho, nós somos outra pessoa. A gente quer fazer a nossa vontade. Vem a raiva, a gente é dirigido pela raiva. Vem o nervosismo, a gente é dirigido pelo nervosismo. E não é assim que a mulher de Deus vai fazer. Amém? Amém. Aí, só para finalizar aqui a história da Eva. Até essa parte, ela foi influenciada pela serpente. Ela não foi influenciada pela serpente? Ao invés de ser o contrário, né? Ela ser influenciadora de coisas boas. Aí, na hora dela ser influenciadora, no finalzinho, de coisas boas, o que ela fez? Ela errou e fez com que o marido dela errasse também. Aí eu faço uma nova pergunta a você. Como que você tem sido? Quem é casado aqui? Levanta a mão. Tá. Eu acho que é a maioria, né? Como que você tem sido com o seu marido? Influenciadora de coisas boas? Influenciadora dele buscar mais ao Senhor, de crescer mais no Senhor, crescer profissionalmente, crescer em todas as áreas? Ou você tem sido aquela influenciadora de travar o crescimento dele? Ser aquela mulher lixosa, aquela mulher que não tem sabedoria, aquela mulher nervosa, sem carinho. Você sabia que ontem eu estava conversando com outra amiga, antes de vir para cá, eu perguntei para ela, Cris, você sabe por que você foi criada? Ela é esposa e ela está tendo um conflito com o marido dela. Eu falei, você sabe por que você foi criada? Aí ela pensou, eu falei, você foi criada para louvar a Deus e você foi criada para dar suporte para o homem, para o seu marido. Porque a Bíblia fala isso, lá em Gênesis, que não era bom que o homem ficasse só, e Deus criou o quê? Uma auxiliadora, uma pessoa que desse suporte para ele. E você tem sido essa mulher dentro da sua casa, com o seu marido? Aquela que dá suporte, aquela que auxilia, aquela que traz equilíbrio, harmonia para o seu lar? Ou você tem sido aquela mulher chata, aquela mulher fraca, aquela mulher que pega no pé, aquela mulher que briga? Quem que você tem sido? Bom, gente, isso aí é só o começo, hein? Presta atenção que a gente vai para outra história agora. Agora nós vamos para outra. O que eu quero trazer para vocês? O que cada uma acertou. Obrigada, Márcia. O que cada uma acertou e o que cada uma errou. Sara, ela era nada mais, nada menos do que a esposa do pai da fé da gente, Abraão. Ela carregava uma promessa, porém, todos nós temos promessas aqui. E sabe qual que é o difícil? É o tempo. Porque esperar é fácil? Não é fácil, né? E aí eu coloquei ali, a mulher ansiosa. Alguém sabe aqui, alguém já ouviu a informação que o Brasil é o país considerado o país mais ansioso do mundo? Alguém já tinha ouvido essa informação? Levanta a mão. Só? 3 pessoas? 4 pessoas. Vocês acreditam nisso? Que o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. E estatisticamente, em torno de 29% já estão indo em busca de clínicas para se tratar e 9% já estão tomando medicamentos, já estão assim, realmente em um tratamento mais profundo. Eu não quero fazer parte dessa estatística, em nome de Jesus. Porque Deus ele nos dá o quê? Uma vida de paz, não de ansiedade. A ansiedade, ela é totalmente diferente da paz. Você já viu alguém que esteja com muita ansiedade em paz? Não, né? Então, a gente tem a opção. Como a opção, Daniela, de viver em paz ou de viver em ansiedade? Comunhão com Deus. Quanto mais comunhão com Deus você tiver, menos você vai estar na alma, você vai estar no espírito. Então esse é o caminho. Mas vamos voltar para
a história aqui da Sara. A Sara, agora eu quero perguntar para alguém aqui do pessoal aqui, ó, vocês. A Sara, ela tinha quantos anos quando Deus fez a promessa para ela? Vamos ver se alguém sabe. Sabe quantos anos ela tinha? Sabe? 80, 90. Quantos anos? Não, quantos anos ela recebeu a promessa? 40. Não, quantos anos ela tinha quando ela recebeu? Deus falou, ó, vocês vão ter filho. 40. É. Vai, gente, fala aí, deixa eu ver. Hã? 40. 70, tá quase. 80. Um pouquinho menos. 40. Menos. 40, 40. Hã? Menos de 70. 65. Quem falou 65? Gente, vamos ser sinceros. Se eu tivesse 65 anos de idade e Deus tivesse falado, você vai ficar grávida, eu não estaria mais no período fértil, eu já estaria na tua idade avançada. Eu não julgo a Sara. Talvez eu não acreditasse. Você acreditaria? Não. Então não tem como a gente julgar a Sara, você concorda? Concordo. Mas a Sara, o que aconteceu? Ela criou um atalho para a vida dela. E quando a gente cria atalho, acaba acontecendo o quê? Dando problema, não é? Quando a gente sai da presença de Deus, faz o nosso jeito, acaba dando problema que a Sara criou para ela. Mas eu não julgo a Sara, porque com 65 anos ela teve a promessa. Sabe quantos anos demorou para ela alcançar a promessa? Tem que ler a Bíblia, não é nada. Gente, quando Deus falou que ela ia ter um filho, ela tinha 61 anos, 65. Quando ela teve esse filho, ela tinha 90 anos. Você imagina esperar 25 anos para acontecer aquilo que você tanto espera? Eu não sei se eu ia aguentar, não. Você ia aguentar? Mas tudo que a gente faz na ansiedade, na precipitação, no imediatismo, dá problema. Aí eu te pergunto, qual foi o problema da Sara? Qual foi a história da Sara? A Sara, ela quis muito ter um filho e ela teve um diálogo. Vamos ler o diálogo que ela teve com o marido dela? Marido dela, hein, gente? Ó. Isso. Disse Sarai e Abraão. A Abraão, já que o Senhor me tem impedido de ter filhos, una-se à minha serva, talvez eu possa formar uma família por meio dela. Vocês entenderam a história? Ela ofereceu o marido dela para a serva dela. Se deita com meu marido, tem relação sexual com ele, com ela, e aí ela vai conceder um filho, e aí eu posso criar esse filho. Olha o atalho que ela estava criando. Muitas vezes, pela nossa ansiedade, a gente o quê? Quer pular etapas. Por um processo estar muito difícil na nossa vida, a gente quer que ele termine logo, não é? Sabe aquele marido que não converte? Você quer divorciar? Eu também, eu tenho muitas histórias. Gente, eu fiquei 2 dias em Cuiabá, mas eu tenho muitas histórias em Cuiabá. Eu estava, acho que quarta-feira, essa minha amiga, assim, Dani, vamos lá ali orar numa missionária? E aí, chegando lá, tinha uma irmã que ela compartilhou conosco que a conversão do marido. Ela é casada há 30 anos e praticamente 30 anos ela ora para o marido se converter. E ela abriu o coração pra gente, ela falou assim, olha, todo dia eu tenho vontade de divorciar desse homem, porque ele não se converte. É praticamente a história da Sara. Talvez a sua história não seja do marido, da conversão do marido, mas seja dos filhos, ou seja da sua prosperidade financeira, ou seja em relação à saúde. Talvez você busque a cura há anos e anos e anos. Deus sabe a sua história. Mas eu te falo, não se precipite. O que aconteceu? Só finalizando a história da Sara. A escrava dela teve um filho. E sabe o que a escrava dela fazia depois? Ficava esnobando a Sara. Ó, eu tenho filho, você não pode ter. Ao invés da Sara ter uma solução do problema, ela cria outro problema. E muitas vezes, quando a gente não pensa, quando a gente não ora antes, ao invés da gente solucionar um problema, a gente acaba criando outro. Então pensa, ora, espera a resposta. Eu sei que é difícil, gente. Talvez no lugar da Sara,
certeza para vocês. Quando a gente não tem a direção de Deus, a gente tem problema. Quando a gente não consegue esperar o processo, a gente tem problema. Então, que nessa tarde você consiga, buscando ao Senhor, ter força para passar pelo processo. E não se precipitar. E não ter ansiedade do quê? De fazer do seu jeito. Criar atalhos, como Sara criou. E só fechando aqui a história da ansiedade. Cuidado, porque o Brasil tem uma outra referência, uma outra estatística que eu não quero fazer parte. Até 2030, ele está sendo assim, considerado, né, que ele vai ser o país da América do Sul mais depressivo. Então, cuidado. Ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Eu não quero fazer parte dessa estatística. Eu também não quero que você faça parte. Mas para que a gente não faça parte, a gente tem que o quê? Se encher do Espírito. Porque quanto mais a gente se enche do Espírito, a alma fica desse tamanhozinho, pequenininha, que são as nossas emoções. Amém? Vamos para a próxima. Vai captando tudo aí que eu estou falando, hein? E aí você vai identificar com as mulheres que eu estou falando os erros e os acertos. Porque tem mulher que acertou na Bíblia. Essa mesmo, Ana. Quem já escutou a história de Ana? Então vamos lá. Deixa eu ler o texto aqui. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito orou a Deus, o Senhor, e fez essa promessa solene. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que eu dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela. Nesse texto ele é riquíssimo. Por que eu coloquei como Ana a sábia? Ana, deixa eu só explicar a história. Ana era esposa de uma pessoa chamada Eucana. E Eucana, a Bíblia fala que ele tinha outra esposa. A Ana, ela não conseguia ter filhos. E a outra esposa conseguia ter filhos. E essa menina ficava atormentando a Ana. Falava, você não pode ter filhos, eu consigo ter filhos. Você não pode ter filhos constantemente. Então Ana, ela tinha duas dores. Ela tinha dois conflitos. Primeiro, ela era estéril. E segundo, ela era atormentada pela outra esposa dentro de casa. Mas sabe o que eu aprendo com Ana? Que Ana, ela não foi movida pela emoção. Ali começa falando o quê? Aflita, ela estava aflita. Muitas vezes, durante o nosso processo, nós ficamos o quê? Aflita, angustiada, queremos buscar uma resposta, que resolve logo. Mas o que Ana fez? Ela orou a Deus. A gente aprende o quê? Na aflição, orar. Ela não foi movida pela vingança. Ela poderia muito bem falar, essa menina tira minha paz, então eu vou fazer isso aqui para ela. Eu vou ser movida pela vingança. E ela não foi movida pela vingança. Ela orou a Deus. E muitas vezes a gente está na carne, a gente nem lembra de orar, né? A gente quer resolver. Ainda mais se alguém nos insulta. Gente, vamos pensar, vamos nos colocar na história. Era dentro da casa dela. Não era fora, não era no trabalho que ela podia pedir as contas e ir para outro trabalho, não era na igreja, né, que ela vinha só de domingo, não, era constantemente, porque era na casa dela, era todo dia que a mulher fica lá, fala, você não pode, você não serve para nada. E naquela, só para gravar um pouquinho mais, ressaltar aqui na história, aquela época, quando a mulher não tinha filhos, ela não precisava para nada. Tinha mais isso. Como será que era a autoestima de Ana? Mas mesmo assim, ela não foi movida pelas emoções. Ela buscou o Senhor. E ela buscou de uma tal forma, tá vendo que no finalzinho fala que Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo. Hoje, infelizmente, eu vejo poucas mulheres que realmente oram. E as poucas mulheres que oram pouco.
sabe aquela história das mulheres do coque? As mulheres do coque estão indo embora, né? São aquelas mulheres que oram. Minha avó mesmo, ela tinha calo no joelho de tanto orar. Você tem calo no seu joelho? Eu também não tenho. Quem que tem calo no joelho aqui? Olha a irmã ali. Olha, parabéns, irmã. Mas enquanto nós estamos aqui, umas 100 mulheres, 110, uma levantou a mão que tem calo de orar. A oração é tudo. A oração te dá direção. A oração, sabe o que é? É você falar com aquele que conhece o teu final do dia, conhece amanhã, conhece daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. A oração é intimidade, aquele diálogo de você falar e você tem que ter tempo o quê? Para você ouvir também, para ser direcionada por Deus. E ali eu acho muito interessante que ela orou por tanto tempo que um homem, um sacerdote ali, ele olhou para ela e pensou que ela estivesse bêbada, de tanto que chamou a atenção dele. E no final da história, depois vocês leem com calma, ele profetizou: olha, minha filha, o que você veio buscar aqui, você vai receber a sua bênção. Você tem chamado a atenção das pessoas de tanto orar? E só voltando na história de Cuiabá, gente, 2 dias aconteceu muita coisa em Cuiabá. Quando nós chegamos me chamou a atenção, quando nós chegamos nessa missionária, acho que foi quarta ou quinta-feira, à noite, uma das amigas, quem nos levou lá foi a amiga da minha amiga. E essa amiga da minha amiga, ela chegou do vizinho, porque a gente estava meio perdido no endereço, e ela bateu na porta e perguntou: aqui é uma irmã que ora? Olha a referência. E eu brinquei com a minha amiga, eu falei: Cris, você tem essa referência lá em Primavera? Alguém bateria no seu vizinho e falaria: aqui é a irmã que ora? Será? Que referência que a gente está tendo, gente? A gente está chamando a atenção das pessoas, mas pelo quê? Pelaquela mulher briguenta? Ou pelaquela mulher sábia? Por aquela mulher que leva, sabe aquele perfume de Cristo? Sabe quando você chega perto de uma pessoa e fala assim: nossa, que perfume gostoso? É assim que as pessoas, quando chegam perto de você, sentem o perfume de Cristo? Ou não? As pessoas chegam perto de você e falam: nossa, lá vem a briguenta, lá vem a chata, lá vem a desanimada, a que só murmura. Como? A Ana, ela chamou a atenção do sacerdote. Então, assim, que você chame a atenção também, mas que as pessoas olhem para você e vejam Cristo, vejam aquele perfume gostoso de Jesus. E só para terminar a história de Ana, o que me chama a atenção, que ela foi sábia, além de orar, ela fez um propósito com Deus. Ela falou: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver esse filho. Ele vai ser usado, ele vai ser teu servo. Faça um propósito com Deus também. O que você quer? O que você quer do Senhor? Faça um propósito: Senhor, se o Senhor me der a libertação dos meus filhos, eu vou começar a pregar o seu evangelho nos 4 cantos da cidade. Se o Senhor converter o meu marido, eu vou pregar nos hospitais. Eu não sei o propósito, aí é você com Deus. Mas faça um propósito. Igual a Gi falou, saia do raso, vai para o mais profundo. Chega de ser aquela crente do raso. Busca o Senhor em todo o tempo, muito tempo, que as pessoas possam ver isso em você e faça um propósito para você crescer espiritualmente. Amém? Vamos aprender com outra mulher? Depois eu vou perguntar para vocês, hein, de todas as mulheres. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Pode passar, Márcia, fazendo um favor. Quem já escutou a história de Abigail? E o que te chamou a atenção na história de Abigail? Pacificadora? O que mais? Que chamou a atenção de quem conhece a história de Abigail? Corajosa? Bom, como o tempo já está avançando, eu vou estar explicando as histórias. A Abigail, ela tinha um esposo que chamava Nabal. Ele era muito, muito ruim, muito severo, ele era riquíssimo. E ali naquele texto fala que o quê? Que os mensageiros de Davi pediram um
favor para Nabal. Nabal não quis atendê-los. E aí Davi falou, ó, nós vamos lá e nós vamos matar a família, nós vamos acabar com a família. Para resumir, tá? Simplificando a história. Só que Abigail, a esposa de Nabal, ficou sabendo disso. Porque os servos dela falaram, olha, ô Abigail, está acontecendo isso e aquilo. Vai causar uma destruição na sua família. Por que eu grifei ele, ó? Pense nisso e resolva o que fazer. Imagina, agora eu quero que você entre nessa história. Os teus servos, você está lá na sua casa, linda e formosa, na paz, e aí chegam os servos teus e falam, olha, vai vir um cara aqui e vai querer matar toda a família de vocês, porque o seu marido não quis resolver um problema. O que você faria? O que você faria? Não sabe? Quem que teria uma resposta aí? O que você faria, irmã Antônia? Irmã Lena? Pensa bem, ó, o cara tá para chegar para matar sua família inteira. E o seu marido foi por causa do seu marido. Eu já ouvi algumas mulheres falando que fugia. Já que o homem era chato, ele que morresse sozinho, né? Pegava os filhos e ele que morresse sozinho lá, né? Morria todo mundo, né? Gente, mas voltando aqui, ó. O que essa Abigail fez? Essa mulher pacificadora. Primeiro, ela teve inteligência emocional. Porque, gente, imagina, o Davi com os soldados estavam chegando, imagina que uma hora ia chegar e matar todo mundo. Imagina numa aflição dessa, você ter sabedoria para administrar a sua emoção, para ver o que você ia fazer. Primeiro ponto, então, que a gente aprende com a história de Abigail. Na hora de um conflito, uma coisa séria, um problema, que de repente veio do nada, não adianta se desesperar. Aí eu quero contar uma história para vocês. Uma vez, eu aluguei um carro, eu contei na célula, né? Eu aluguei um carro e eu morava no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Aluguei um carro e fui para Angra dos Reis sozinha. Só que em Angra dos Reis tem muito tráfego, né? E aí eu coloquei no Waze e de repente eu estava subindo uma comunidade. Eu falei, gente, eu estou subindo uma comunidade no Rio de Janeiro. Você sobe, mas não desce, né? O que aconteceu? As minhas pernas começaram a tremer. Sabe quando você fica muito nervosa numa situação que talvez você não sabe como que vai ser o fim? Qual a primeira coisa que eu pensei? Eu preciso ter inteligência emocional para resolver como que eu vou descer daqui dessa comunidade. Se eu surtar, lembra que eu falei, Marcelo? Se eu surtar, aí que não vai ter como resolver o problema mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes acontecem problemas do nada, um diagnóstico sério, é uma falta de emprego, você estava empregada, estava com as contas tudo certinha, aí de repente você recebe demissão, você é mandado embora. Ou às vezes é algo relacionado à saúde do seu filho, ou um acidente. Primeira coisa, gente, não surtar. Acalmar as emoções. E aí o que? Ver como que eu posso resolver esse problema. Não sentar no problema e ficar chorando. Não. Ter inteligência igual a Abigail teve. Peraí, como que tem que resolver o problema? O que Davi estava querendo? São alimentos? Então eu vou pegar o que eu tenho aqui e vou levar até ele. E foi assim que ela resolveu. Ela não brigou com o marido, porque muitas mulheres fariam o quê? Você que é o culpado. Agora você que resolva. Muitas mulheres não fariam isso. Eu estou até imaginando um monte de mulher falando, você que causou essa guerra aí, agora você vai lá e resolva. Ou ia fugir, né? Porque o homem era chato mesmo, ele que morresse, daria um pouco de trabalho de Davi. Davi ia ter que buscar, mas ia deixar o homem lá. Ou então resolveu igual a Abigail resolveu. Com o quê? Com sabedoria. Com
razão, porque muitas vezes, principalmente a mulher, na emoção, ela perde a razão. E a gente não pode perder a razão. A razão é que nos traz para o centro, para o equilíbrio. Amém? Aí agora, antes da gente entrar em outra, dessas 4 que nós falamos de Eva, nós falamos de qual mais? Sara, Ansiosa. Ana e Abigail. Você, irmão, qual que você se identifica dessas 4? Tem mais 2. Ó, Eva, a influenciável, influenciadora. Sara, a ansiosa. A Ana, a sábia. Ou Abigail, a pacificadora? Sara? Olha, então tem que cuidar da ansiedade. Todo mundo. Irmão, você de óculos, dessas 4, qual que a irmã mais se identificou até agora? Qual? Ana, olha, sábia, que bom. A irmã que tem calo no joelho? Ana, né? Abigail? Olha, que bênção. A irmã, dessas 4? Nenhum ainda? Tem alguém que não se identificou com nenhum ainda? Todo mundo se identificou com algum aí? Já? A pastora Marlete, com qual? Infelizmente, Sara. Então, quanto mais sentir do espírito, a ansiedade diminui. Com certeza, não resolve nada. E a irmã Luane? Abigail. Olha, pacificadora? Que bênção. Teve o quê? Não é fácil ser alguém. Não é muito. Mas a Abigail, ela agradava a Deus, o jeito dela. E a gente tem que o quê? Agradar o Senhor, por mais que doa, não é? A gente vai ver essa dor, acho que na próxima mulher. Pode passar, Márcia, por favor. Maria. Gente, já terminamos, só falta Maria e mais uma. Maria. Quando a gente fala em Maria, o que a gente pensa? Jesus. Qual é a primeira coisa que a gente pensa? O que a gente pensa, irmão? Jesus. A mãe de Jesus, né? Aquela coisa colorida, a parte da história, ela é muito colorida. Tem uma parte que, por que é colorida? Porque é uma parte que é maravilhosa. Porque, nossa, ela foi escolhida, ela era abençoada. Você imagina você ser escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus? Isso não é maravilhoso? Gente, de todas as mulheres, ela foi escolhida. Essa é a parte colorida da história. Vamos para a parte cinza da história, que é a parte sem o colorido. Qual que é a parte que não tem cor do colorido? Você imagina naquela época, os estudiosos falam que ela tinha de 14 e 15 anos. E ela estava prometida para José. Ela tinha um sonho. Ela deveria ter um sonho do quê? Eu vou me casar com José, eu vou ter minha casa, eu vou ter meus filhos, e não sei o que, não sei o que. Esse sonho, de repente, mudou. Você está preparada? Se Deus falar, vai acontecer isso na sua vida, só que todos os seus sonhos vão ser mudados. Você está preparada? Eu não sei se eu estou preparada, eu vou ser bem sincera com vocês. Mudou totalmente o sonho da Maria. Ela era uma adolescente. Você tem noção de quanto que ela foi julgada na época? Gente, imagina os amigos dela. Ué, você nem casou, você está grávida? A família dela, o tio, a tia, a prima, não entendendo nada. Você viu como tem a parte colorida e a parte que não é tão colorida de Maria? E às vezes é assim na nossa vida. Você sabia que um grande sonho, um grande projeto na sua vida, ele precisa, muitas vezes, ter uma grande renúncia para Deus realizar? Porque olha o tamanho da renúncia.
ela deve ter sido julgada, aí depois tem aquela história que ela teve que ir pro Egito. Você acha que ela sonhou em ter o filho, o primeiro filho dela em qualquer lugar, igual Jesus nasceu? Eu acredito que não. Ela queria ter tido ali com a mãe por perto, cuidando com ela, né, do filho. E o que aconteceu? Totalmente diferente. Às vezes a gente coloca Deus numa caixa. Deus, olha, tem que acontecer isso, 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 isso. Aí Ele vem e te coloca numa circunstância totalmente diferente. Mas não queira entender, tenha fé, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Não tenta falar, nossa, mas o que está acontecendo? Mas será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Não, descansa, tira a ansiedade e tenha fé. Olha para quem realmente te criou, quem te ama. Não tenta, montar o quebra-cabeça, porque Ana não, é tanta gente, tanta mulher, gente, estou confundindo aqui. Maria, olha lá no segundo parágrafo. Porém Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. Resumindo, não entendeu nada. Eu vou ficar grávida, não vou ficar grávida de quem? Mas nem casei. Quantas vezes a gente passa por circunstâncias que a gente não está entendendo nada? A gente ora, parece que o negócio está piorando. Não é? Mas é que tem um mundo espiritual. E muitas vezes, o que acontece? A gente não tem noção da guerra espiritual. E guerra espiritual só se vence com armas espirituais. Aí só fechando a história de Maria. Você está disposta a renunciar à sua vontade, o seu sonho, para viver os sonhos de Deus? Tá? Irmã, é assim que eu gosto. Você sabe que por muitos anos eu fiz aquele projeto de vida, todos os anos, sabe? Eu colocava, não que eu aconselho todo mundo fazer, até para ter planejamento. Só que esse ano, quando foi para virar o ano de 2026, eu coloquei no projeto de vida assim: Deus, eu quero que os teus sonhos se realizem na minha vida esse ano de 2026. Eu quero que o Senhor me leve aonde o Senhor quiser para falar com mulheres. Eu quero que o projeto das crianças ele se expanda, porque eu sei que são projetos de Deus. Então, os meus sonhos, eles ficaram desse tamanhozinho. Eu quero que os sonhos de Deus, que são... Gente, os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A nossa é limitada. A gente acha que é bom, mas os planos de Deus são bem maiores. Mas para que você pense assim, você tem que ter abastecida de fé. Você tem que ter fé. Deus, eu entrego. Tá tudo ao contrário. Eu estou igual Maria. Não estou entendendo nada que está acontecendo, mas eu vou descansar. Eu vou descansar porque o meu Deus é fiel. E toda vez que uma circunstância adversa vier, fale isso para a circunstância: o meu Deus é fiel e Ele está cuidando de mim. Declara, igual eu falei para a irmã da célula. Lembra, irmã? Essa irmã aqui. Eu falei: irmã, guerra espiritual a gente se vence com armas espirituais. A circunstância está difícil, você vai lá e fala: Deus é fiel para cumprir tudo que me prometeu, e vai se cumprir, e vai fazer isso. Como que Jesus venceu o diabo no deserto? Foi o quê? Declarando. Declara. Isso foi uma coisa que eu aprendi com uma pessoa no ano passado. Tem momentos que você ora, tem momentos que você jejua, e tem momentos, e a maioria das vezes, a maioria dos dias, a maioria dos minutos, você declara. Porque tem um mundo espiritual. E aí esse mundo espiritual, os anjos, os demônios, estão esperando só o quê? Um comando seu. Se você for falar coisas boas, vem um anjo e o quê? Ele vai te servir naquilo, né? É ordenado por Deus. Se você falar coisas ruins, murmurar, reclamar, falar, estou desanimada, não vai acontecer, não vai mudar, vem um demônio, pega o seu comando e vai lá e age. Então, vamos ter sabedoria. Então, que você deixe Deus realizar os sonhos dele na sua vida. Em nome de Jesus, amém? Vamos terminar? Acho que o horário está terminando, né?
Terminando aqui, gente, ó, a última, Márcia, por favor. Essa mulher samaritana, quantas conhecem a história dela? Essa eu já peguei várias vezes no encontro. A mulher samaritana. Qual que é a história dela? A história dela é que ela teve um monte de marido e o último marido não era dela. Mas por que essa mulher teve um monte de marido? Por que será? O que vocês acham que ela estava buscando? O que vocês acham que ela estava buscando? Ela tinha um vazio dentro dela. Ela tinha uma sede que ela buscava em relacionamentos para essa carência ela diminuir. Por que será que ela tinha carência? Falta de paternidade? Ou baixa autoestima? Ou ela foi rejeitada por algum primeiro, segundo relacionamento? A história não fala, mas a história fala que o quê? Ela tinha uma sede, porque ela teve 5 relacionamentos e o último marido não era dela. E Jesus ali fala o seguinte, ó, vá chamar o seu marido e volte aqui. Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5. E este que você tem agora não é de fato seu marido. Jesus queria expor ela? Queria o que? Condená-la? Não. Ele queria o que? Mostrar o que estava de errado. Ó, olha a sua realidade aqui. Por que você está vivendo isso? Vamos mudar a realidade? Vamos parar de ao invés de se encher de mim, buscar minha presença, ficar buscando homem? Quantas mulheres hoje, infelizmente, ficam lá no Instagram, postando feed, esperando like de homens, mas estão totalmente destruídas por dentro. Quantas mulheres saem, e fica tirando foto, está na balada, sorrindo, mas está pura tristeza por dentro. Essa mulher aqui, ó, samaritana. E quantas vezes o trabalho excessivo, a busca excessiva por vaidade, ter vaidade é bom, né, gente? Você se perfumar, você se maquiar, mas tudo que é demais tem um problema por trás. Ela buscou muitos relacionamentos, ela estava fugindo de um problema. E hoje a gente vê isso, a mulher, ela quer ser, às vezes ela quer ser superior ao homem, ela quer ganhar mais, ela quer ter um emprego, um cargo melhor que o homem. Por que isso? O que está em desequilíbrio dentro dela? Que você possa pensar nisso. Hoje, dentro de você, tem algo que você está buscando uma solução, que você está em conflito com alguma coisa? Muitas mulheres lá fora, eu vejo que estão. Eu entro no Instagram e às vezes eu fico pensando, estou julgando não, mas eu penso assim, essa aqui está gritando, a alma dela está gritando, pelo que ela posta. A alma dela está gritando, ela precisa de Jesus, ela precisa de homem, ela precisa de Jesus. Ela precisa amar Jesus, ela precisa ser satisfeita em Jesus. E não buscar o amor de um homem. Não, porque o amor de Jesus, o amor completo, é o amor que satisfaz, sabe aquele amor que preenche os vazios? Amor de homem não, amor de homem tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim, aí ele é áspero, né? Aí você fica magoado, aí pede perdão, não é? Não vai e volta. E o amor de Jesus não. O amor de Jesus é perfeito. Tem um louvor que fala isso, né? Que o amor de Deus preenche todas as lacunas do nosso ser. E esse amor é o amor perfeito. De homem nunca vai ser. Um bom trabalho é bom? Gente, lógico que é. Eu estava falando com ela quando nós chegamos aqui, né? Dinheiro é bom? Lógico, ele traz conforto. Mas ele traz felicidade? Ele não compra felicidade, não. Ele compra conforto. E eu vejo muitas mulheres, já estou encerrando, eu vejo muitas mulheres, principalmente que eu trabalho com mulheres empreendedoras na Cuiabá, elas querem ganhar dinheiro, elas querem sobressair, elas querem aparecer na sociedade. Mas o que está movendo isso? Qual que é a motivação delas? É um vazio? Elas querem sobressair porque elas só vão se sentir só valorizadas se elas forem a mega empreendedora lá de Cuiabá? E se ela não alcançar isso? E se ela alcançar e ver, nossa, não era bem isso que me
preencheu aqui por dentro? Vaidade, né? A gente vê tantas mulheres vaidosas, querendo, não aceitando a idade, chegando. Conflito aqui, gente. Todo mundo vai envelhecer. A gente pode dar uma melhoradinha? Eu sou das mulheres que dão uma melhoradinha. Mas não viver em conflito. Ai, eu estou envelhecendo, meu Deus. E eu tenho mulheres que eu conheço lá em Cuiabá, que elas entram nessa neura, sabe, de fazer um procedimento atrás do outro. Por quê? Porque elas estão em conflito, elas não querem envelhecer. Que a gente possa o quê? Aprender com a samaritana que uma dor, uma ferida fechada é um ministério aberto. E vou encerrar a história dela. Ela o quê? Ela ia no poço no meio do dia, porque ela tinha vergonha, o pessoal julgava. Ah, ela teve 5 maridos, ela teve um monte de homem. Então ela ia no poço quando o sol estava mais quente, porque nenhuma pessoa ia lá. O que Deus fez? Mudou a história dela. Quando Jesus ofereceu a fonte de água viva para ela, ela ficou tão surpreendida com aquilo que poderia mudar a vida dela, ela saiu correndo e foi anunciar para a cidade inteira. Olha o que Deus fez. Uma mulher que era calada pela dor dela, Deus a curou e ela foi anunciar a mensagem de Deus para a cidade inteira. Então que nessa tarde você seja curada, você seja restaurada, você seja liberta de tudo que te amarra até hoje. E você saia daqui cheia dessa fonte inesgotável que é Jesus Cristo, e você espalhe no seu serviço, você espalhe para os seus amigos, os seus parentes, em nome de Jesus. Amém. Que a gente consiga realmente ser essa mulher samaritana, cheia, fonte de água viva todos os dias. É uma fonte que vem do trono de Deus, que é inesgotável, ela nunca se acaba. Mas a gente tem que buscar a presença do Senhor, comunhão, comunhão, comunhão. E o Espírito sendo alimentado, e a alma pequenininha. Assim a gente vai ter que jorrar águas vivas todos os dias. E quando as pessoas chegarem perto de nós, elas vão sentir o bom perfume de Cristo que a Bíblia fala. Aquele cheiro bom. Nossa, que cheiro bom. Como é gostoso ficar perto dessa irmã. Ela é alegre, ela sempre tem uma palavra boa para me dar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos cantar aqui de louvor, irmã? Vamos cantar um louvor. Esse louvor que nós vamos cantar agora, ele fala isso ele lembra muito a história da mulher samaritana. Fala que uma vez que eu olhei para Jesus, ele me satisfez. É bem isso, né? A samaritana encontrou Jesus e ela teve a história dela mudada. Ela teve o coração dela preenchido por Jesus. E eu declaro na sua vida que você possa ser essa mulher, que hoje você possa sair cheia do Espírito Santo daqui e não busque nada lá do mundo para preencher a sua vida, a sua satisfação. Um bom emprego é bom, uma viagem internacional é boa, você trocar o carro é bom, ter uma casa nova, tudo isso é bom, mas isso é tão pequeno se a gente comparar com a presença de Deus, comparar com o que Jesus pode fazer na nossa vida. Eu quero que você se levante, fazendo um favor, e eu quero que você preste atenção nesse louvor e você faça esse louvor, você vai cantar esse louvor, mas como se fosse uma oração, para que realmente esse louvor faça sentido na sua vida e mude a sua história, como mudou da samaritana, em nome de Jesus, amém? E você leve cada ensinamento de cada mulher, os erros e os acertos. Você tem uma nova história, você está deixando uma história aqui no mundo, e que essa história, se não tiver boa até hoje, possa ser transformada numa história muito boa, numa história feliz, numa história de uma mulher conquistadora, de uma mulher realmente animada, de fé, em nome de Jesus. Vamos cantar?
Sua luz me encontrou. E agora que eu posso te ver, eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida
E uma vez que eu coloquei